O que estão fazendo com as igrejas nos dias de hoje? Essa é uma pergunta que muitos cristãos sinceros têm feito. A igreja tem sofrido duramente as influências do culturalismo, das filosofias e das ideologias anticristãs. Todos esses movimentos têm sido alimentados por um poderoso combustível, o pós-modernismo. São correntes poderosas de um sistema maligno, ardilosamente pensado e tem como intuito minar as estruturas do cristianismo. Eu vou postar aqui uma série de vídeos que tem como objetivo abrir os olhos, alertar, chamar a atenção de todos aqueles que temem a Deus de verdade. Você que o ama e quer agradá-lo, assista esse vídeo até o final e veja as influências maléficas que as igrejas têm sofrido nos nossos dias. Hoje eu vou falar especificamente do desconstrucionismo. O desconstrucionismo é uma corrente filosófica desenvolvida por Jacques Derrida, a partir dos anos 60. Derrida ele argumentava que as palavras, os textos, possuem múltiplos significados e que não podemos compreender plenamente o seu sentido. Para ele não há nenhum significado puro e simples por trás da linguagem. Todo significado é impuro. As experiências puras não existem sem que haja uma referência ou uma experiência transitória ou antecedente. Não podemos sequer pensar sobre um conceito sem contaminá-lo. Ele também argumentava que a linguagem e a escrita são sistemas que tendem a oprimir os indivíduos e a impor uma verdade única e absoluta. O desconstrucionismo de Jacques Derrida propõe uma forma de ler e de interpretar o texto que leva em conta as complexidades e as ambiguidades da linguagem. Isso significa que não devemos tentar encontrar no texto uma única verdade ou um único significado. Para ele não existe nenhum conhecimento objetivo. Tudo pode ser modificado, reinterpretado. Todo texto está sujeito à crítica. Nada no texto é absoluto. Para Derrida, no texto há múltiplas significações. O significado real não está no texto em si, nem no que o autor quis dizer, mas na interpretação do leitor. Ele diz que o leitor deve abordar o texto com suspeita, procurando a diferença, um termo que ele criou. É claro que para um pensamento desconstrucionista, isso inclui também a Bíblia. E com isso ele nega o quê? Que a Bíblia seja a palavra de Deus. Por isso muitos hoje consideram a Bíblia racista, misógina, xenofóbica e etc. Nesse pensamento, o intuito é simplesmente desmerecê-la, denegri-la, tornando a Bíblia ultrapassada e obsoleta. Os resultados desse pensamento é terrível para o cristianismo. Mas, a bem da verdade, o desconstrucionismo, ele não ataca somente ícones religiosos. Não, mas ataca também as obras literárias, as leis, as artes e até mesmo monumentos históricos. No desconstrucionismo, tudo pode ser considerado misógino, preconceituoso, racista e tudo mais. Um exemplo disso é que vários monumentos históricos no mundo todo estão sendo retirados ou destruídos por serem considerados ofensivos ou racistas. O desconstrucionismo tem sido usado para questionar, desafiar toda a noção tradicional de verdade. Questionar também as autoridades, o significado, a interpretação. Está presente nas pautas que objetivam desconstruir, minar, demolir as bases sólidas da sociedade, começando pelos valores conservadores da herança judaico-cristã, dos dogmas centrais da fé cristã, as instituições, as leis, a igreja, as autoridades, o poder familiar, tudo isso é questionado e colocado em dúvida e em descrédito por muitos hoje em dia. Essas estruturas que são tidas como modelos e base para uma sociedade sadia, no desconstrucionismo ela deve ser questionada e, se possível, eliminada. Existem alguns que criticam Derrida e o acusam de tentar demolir todas as bases do conhecimento humano. Veja que o desconstrucionismo ele se faz presente na igreja atual. E como nós podemos perceber isso? Ao se criticar as verdades imutáveis da Bíblia, ao se criticar o próprio texto sagrado, bem como as interpretações que são tidas como dogmáticas, ao se abraçar o discurso de que a Bíblia precisa de atualizações, pois ficou ultrapassada e fora de contexto, busca-se minar a base da autoridade, da veracidade, da inspiração divina da Palavra de Deus.
Vemos também o desconstrucionismo presente no desprezo pelas autoridades, nos seus mais diversos patamares. As instituições organizadas, as regras sociais, como eu falei, o próprio poder familiar e até mesmo as leis estabelecidas para o bom convívio humano, tudo deve ser desconstruído. Há um movimento para a desconstrução dos dogmas bíblicos da fé. Hoje quase não se fala de regra de fé de uma igreja ou de um regimento interno. Para muitos isso ficou para trás, é algo do passado. Isso advém do pensamento de que toda lei, toda regra deve ser questionada e rejeitada e, se possível, eliminada. Vemos isso na prática quando alguém não quer se submeter a uma autoridade, a um regimento, a uma regra de uma determinada igreja ou religião. Nesse momento, o desconstrucionismo está sendo praticado na realidade. Para isso, tem sido usado duas estratégias simples. A primeira é questionar, duvidar, tecer argumento para desacreditar aquilo que está posto, desmerecendo as autoridades ou as regras. Esse é o mecanismo que muitos têm usado. E o segundo é simplesmente ignorando. Ignora-se as regras, e isso é muito comum nos nossos dias quando alguém se torna insubmisso. As pessoas vivem mudando de igreja para igreja, sai de uma, entra noutra, e faz isso até encontrar uma igreja que permita que ela viva de acordo com o que pensa, com a forma como ela age, que seja livre de regras e regulamentos. Não gostam de se submeter ou falar sobre confissão de fé, regra de fé, estatuto. Nas igrejas de hoje, tudo isso tem um tom de insuportável. Para o homem pós-moderno, isso é inadmissível. Todos esses comportamentos é o desconstrucionismo agindo na prática, na vida daqueles que se denominam cristãos. São pessoas que não querem se submeter aos mandamentos. Os mandamentos é que têm que se submeter a eles. É isso que temos presenciado. As pessoas torcem a palavra ao seu bel prazer, no intuito de viver a vida que eles desejam viver, sem estar submisso a nenhuma autoridade ou regra. Veja o que a Bíblia diz. A cegonha, a rola, a andorinha, o grou, sabem exatamente quando devem voar para outras terras, por causa do inverno. Sabem também a hora de voltar, mas o meu povo não respeita as leis do Senhor. Por que então vocês insistem afirmando: isso não é verdade? Nós conhecemos e obedecemos perfeitamente a lei de Deus. Seus falsos professores torcem a lei e transformam a verdade em mentira, ensinando coisas que eu nunca ordenei. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. O que você acha dessas palavras? Tem alguma coisa a ver com o desconstrucionismo de Jacques Derrida e da sociedade atual? Você concorda com a Bíblia ou com o desconstrucionismo filosófico de Derrida? Você tem praticado a lei do Senhor ou a sua própria lei? Você tem procurado a Bíblia para controlar a sua vida ou você tem interpretado ela de acordo com seus pensamentos, com as suas vontades ou com seus desejos? Pense um pouco sobre isso. Eu sou Hildeberto, este é o seu canal O que a Bíblia Diz. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e assim você estará divulgando a palavra de Deus e ajudando o canal. Obrigado por assistir até aqui, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e que Deus tenha misericórdia da igreja dos nossos dias. Amém.